Amém. Queridos irmãos, vamos continuar estudando Colossenses, essa carta que nos tem conduzido uma série de estudos bíblicos que tem sido intitulada Somente Cristo. Hoje, os versículos 1 a 11 do capítulo 3. Você que está em casa pode acompanhar a leitura de Colossenses capítulo 3, versos 1 a 11. Se porventura você ainda não fez, compartilhe o link desta celebração com sua rede de relacionamentos e convide para que agora ouça a pregação da palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos repetir esta última declaração que Deus deu ao apóstolo Paulo? Porém, Cristo é tudo em todos. Podem assentar, irmãos. No fechamento do capítulo 2, o apóstolo Paulo havia mais uma vez alertado da parte de Deus que o culto cristão é um culto centralizado em Cristo. Usando uma outra palavra, é um culto cristocêntrico. De tal modo que nenhuma outra experiência, nenhum outro nome, nenhuma outra base de autoridade além de Cristo deveria participar do culto dos crentes que viviam na cidade de Colossos. E nessa sequência, meus irmãos, porque naqueles dias não havia essa divisão que nós temos hoje por uma questão didática, o apóstolo Paulo volta a perguntar: de fato, Cristo é tudo em todos vocês? De fato, Cristo Jesus é aquele a quem vocês adoram e aquele em torno de quem vocês vivem? E Paulo, então, meus irmãos, não deixa de falar de culto, porque agora ele estabelece que o culto cristão é o estilo de vida do crente. O crente é um adorador. Nós existimos para adorar o Senhor, nos deleitarmos em sua palavra, para vivermos na sua presença. Nós não devemos, meus irmãos, segundo o apóstolo Paulo, manter a prática do paganismo, que era a realização de um ato cultico, um ato religioso, que não precisa ser seguido com mudança de vida. Até porque muitos dos deuses do paganismo, se não todos, pouco se interessavam pela conduta dos seus adoradores. Então era possível que um pagão estivesse no culto a um ídolo e entregasse uma oferta qualquer, uma oferenda, e ele então entendesse que a sua obrigação diante do seu ídolo foi cumprida. Meus irmãos, essa ideia pagã adentrou no cristianismo, principalmente durante todo o período medieval. Isso se tornou uma prática muito comum.
a ponto de separar a vida cristã em vida sagrada e vida profana. Esse conceito que nos cerca, porque a nossa cultura está imersa numa religiosidade que reafirma ainda hoje que isso é possível, não é bíblica. Toda a sua vida é para a glória de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. Diz o apóstolo Paulo que nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Nós não estamos com Cristo, nós somos de Cristo. Irmãos, não há nada mais incoerente com o culto cristão do que a vida pós-culto, que é contrária àquilo que se disse, àquilo que se praticou no culto. Essa ideia de separação entre sagrado e profano não é bíblica, não é cristã, não é evangélica. Não é possível dizer que Deus mora num lugar como esse, e então aqui você oferece um culto a Ele, e aqui você se comporta em conformidade com a vontade dEle, mas então você vai embora do lugar em que Deus mora, e por isso você já não tem mais compromisso permanente com Ele. Note bem, a religião majoritária do nosso país faz isso. Constrói um lugar, aquele lugar é adornado com elementos que têm um forte apelo religioso, e são colocadas imagens para que as pessoas reverenciem, e então todo mundo que chega barulhento até aquele local religioso, de repente se cala, porque ali mora a divindade. E ali então você se adequa, você tolera tudo o que te é pedido por um tempo. Mas então acaba o serviço religioso, e então quando você sai daquele lugar em que acredita-se que o seu Deus mora, então você já não precisa mais vivenciar aquela vida que o seu Deus espera que você vivencie. Irmãos, o cristianismo, quanto mais se afastou da Bíblia no período medieval, mais se aproximou do paganismo. É por essa razão que precisou acontecer uma grande ruptura que se chama de reforma protestante ou reforma evangélica. Porque em algum momento a igreja de Roma estava mais parecida com o paganismo do que com o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é esse apresentado pelo apóstolo Paulo. Nós adoramos a Deus junto aos nossos irmãos, assim como adoramos ao Senhor quando não estamos mais aqui nessa comunhão com os nossos irmãos, porque o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele nos vê em todo o tempo. Ele habita-nos pelo seu Espírito e nos dirige em todo o tempo. Cada instante da sua existência tem valor aos olhos de Deus. Então toda a sua vida é um culto a Deus. Nós podemos fazer a diferença entre o culto coletivo e o culto privado. Você sempre está em culto quando você está dormindo. Você que é um ser que continua respirando enquanto dorme, você está adorando a Deus. A palavra do Senhor diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Existe um Deus Criador que te deu fôlego. Então, enquanto você dorme com o seu fôlego, você continua demonstrando que Deus existe e que Ele te sustenta. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá o necessário aos seus amados enquanto Ele dorme, ou enquanto eles dormem. Então, quando um crente está dormindo, na verdade, ele está declarando: eu fui dormir, porque eu sei que Deus me sustenta enquanto eu estou sonolento. O Salmo 4, já no fechamento daquele salmo, versículo 8, o salmista diz: em paz eu deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes pegar no sono com segurança, me fazes repousar em segurança. Então, meus irmãos, o que Paulo quer nos ensinar aqui é que toda a vida cristã é um ato permanente de culto a Deus. Paulo, escrevendo a Tito, em Tito 1,16, diz assim: sobre aqueles que fazem a separação entre a fé e a prática, entre a confissão e a vida, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Estamos unidos a Cristo, irmãos. Nós não somos tão somente frequentadores de rituais como eram os cristãos. Aliás,
No cristianismo bíblico não existe nenhum ritual. Isso também é invenção do homem. Encontre na Bíblia um ritual. Encontre na Bíblia um ato do culto que não seja em espírito e em verdade, que seja apenas um protocolo religioso, uma coreografia litúrgica, que seja apenas uma apoteose da fé. Você não encontrará isso na Bíblia. O cristianismo é vida na vida que é Cristo. É vida plena, irmãos. É vida na presença de Deus. Nós somos mais do que frequentadores de rituais, e rituais são práticas comuns aos pagãos. Por exemplo, a ceia do Senhor, que celebraremos no próximo domingo, para nós jamais foi um ritual. Para nós é a memória comemorativa e proclamadora da morte de Jesus. Nós não entendemos que receber o símbolo do corpo de Cristo, ou receber o símbolo do sangue de Cristo, nos comunica, peço licença para usar esse advérbio de modo, automaticamente vida com Deus. Não existe no cristianismo bíblico ritual, irmãos. E, meus irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E precisamos ter discernimento que o Espírito de Deus nos dá, quando ouvimos o Espírito de Deus, para filtrarmos, irmãos, aquilo que não é bíblico. Porque a religiosidade que o homem aprova, normalmente é cheia de rituais. O que acontece com o ritual? O ritual tenta lhe dizer que o que você faz exteriormente é mais importante do que aquilo que há no seu interior. Mas o cristianismo bíblico nos diz o tempo todo que o seu coração estará dominado por aquilo que for prioridade em sua vida. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Cristianismo é uma questão de entrega de toda a vida. Onde está seu coração, não onde os seus pés te conduzem. Meus irmãos, é por essa razão que nesse período triste da pandemia, não houve um só dia em que um crente tenha tido prejuízo no seu relacionamento com Deus. Porque nós não cremos como os pagãos, que em determinados lugares, sob determinada liderança religiosa, com a participação em determinados rituais, nós conseguimos a atenção de Deus. Por exemplo, o islamismo. O islamismo apresenta a necessidade de, ao longo de sua vida, você ir à sede sagrada do islamismo, uma peregrinação a Meca. Meus irmãos, nós não temos uma cidade sagrada. Nós somos terra sagrada desde que o Espírito Santo passe a habitar-nos. Por exemplo, nós temos aqui em nosso país lugares que são considerados sagrados, lugares que são visitados anualmente por muita gente. O Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, é talvez o lugar que mais atrai pessoas no dia 12 de outubro de cada ano. E essas pessoas não apenas vão àquele lugar que os homens construíram e chamam de sagrado, dedicado a um ídolo que é morto, que nada vê, que nada fala, que não pode se envolver conosco, mas elas também acrescentam a isso um sacrifício, dias e dias caminhando pelas estradas, porque é importante também o ritual do auto-sacrifício. Meus irmãos, não encontraremos no cristianismo bíblico qualquer referência a esse estilo de vida. Nós vivemos em Cristo porque o seu Espírito nos habita desde a nossa conversão a Ele. E isso tem que ser visto em sua vida, uma vida cheia de novidade. Olhe para o versículo 7 de Colossenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, em outro tempo, vocês viviam como os pagãos ainda vivem. Mas vocês não vivem mais assim. Vocês não mais andam nas mesmas coisas que aqueles que ainda estão debaixo da ira de Deus, como diz o versículo 6, andam. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é: vocês não se encontram com Cristo de vez em quando, vocês estão unidos a Cristo. Se vocês creram em Jesus Cristo e por isso foram selados pelo Espírito da verdade no ato da conversão, como a Bíblia ensina, vocês agora estão unidos a Cristo. Cristo habita vocês e vocês andam na presença de Cristo. Esqueçam essa ideia de encontros casuais com o Senhor Jesus Cristo. Esqueçam
toda a influência pagã sobre o culto de vocês. A vida de vocês deve ser um altar permanente de culto ao Senhor. E então Paulo diz: busquem as coisas do alto, para que vocês vivam assim, ainda que os pés estejam nesse mundo, que os olhos de vocês estejam no alto. Como um certo homem notou que os crocodilos fazem isso. Crocodilos são animais com uma mordedura assassina. E você precisa ter muito cuidado com o crocodilo. Acontece que muita gente que não conhece os hábitos desse animal entra na água quando percebe que os crocodilos estão na areia. Mas um crocodilo, sempre que está na margem do rio, ele está com os olhos voltados para o rio. Ele está na areia, na margem do rio, mas o olho dele está no rio o tempo todo. E rapidamente ele vai ao rio e pode fazer de você uma presa dele. Seja como o crocodilo, meu irmão. Você está nesse mundo, mas o seu olho está voltado para o céu o tempo todo. No momento em que Cristo te chamar, você correrá ao encontro dele na eternidade. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos permite viver nesse mundo pelo Espírito dEle, podendo buscar as coisas que são do alto. E Paulo então diz: meus irmãos, é o que esperamos de vocês, porque vocês já morreram com Cristo. Vocês estão unidos de tal modo que assim como Ele morreu, vocês também morrem, e morrem para esse mundo. Assim como Cristo Jesus foi sepultado, vocês foram sepultados. A vida de vocês mostra que algo cabal, radical aconteceu com vocês, tal como um sepulcro. Uma pessoa, meus irmãos, que não sabe ler, sabe o que significa um sepulcro. Ela não precisa ler: aqui jaz fulano de tal. Ela sabe que aquele lugar é lugar de sepultamento, ela sabe que alguém morreu. Então a palavra do Senhor diz: assim como Cristo foi sepultado, vocês também precisam, na ruptura com este mundo, que deve ser tão forte quanto a morte o é, tão definitiva quanto a morte o é, vocês devem mostrar que vocês já morreram com Cristo e com Ele foram sepultados. E então, no versículo 3 diz: morrestes e a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo, está guardada por Cristo, está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, está escondida em Cristo. Vejam, meus irmãos, ao falar desse que é o resumo, é a biografia da vida cristã, o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, no versículo 2. Depois de perguntar se nós permaneceremos no pecado para que a graça abunde, então Paulo responde assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós já morremos. Nós não devemos mais buscar as coisas de baixo, mas as coisas do alto, porque na velha vida nós amávamos a velha vida e as suas coisas, mas nós já morremos com Cristo, morremos para este mundo. Nós já fomos sepultados com Cristo e nós somos ressuscitados, e ao ressuscitar nós começamos a olhar para o alto. Conta-se que uma quadrilha especializada em assaltar bancos decidiu, depois de alguns anos de inatividade, porque alguns membros da quadrilha foram presos, resolveu praticar um novo assalto a banco. Então reuniram aqueles antigos comparsas, e havia na equipe um homem que tinha uma especialidade. Ele sabia como ninguém abrir túneis, e a ideia é que naquela quadrilha ele seria o responsável por abrir um túnel para a quadrilha chegar ao cofre do banco. Então foram procurar aquele homem e com muita luta o encontraram, e ele vivendo numa casa humilde com a sua então agora esposa e o filhinho. E então 2 ou 3 bandidos foram procurá-lo para dizer: olha, colega, vários de nós já cumprimos pena, estamos livres e agora nós estamos preparando um assalto, e com todo o aprendizado que já tivemos no passado, agora esse assalto será um sucesso e o nosso futuro financeiro estará garantido. Queremos te convidar para você chefiar a abertura do túnel que vai nos levar ao cofre do banco. E ele disse:
Vocês vieram convidar quem para abrir esse túnel e praticar esse assalto? João, nós viemos convidar você, João, velho companheiro de aventuras e de assaltos. Quantas vezes juntos, João, nós fomos bem-sucedidos em nossos assaltos? E então aquele homem agora convertido a Cristo disse: acontece que João não vai poder ir porque João já morreu. Aquele João que vocês conheceram morreu. Vocês não estão vendo mais João aqui. Aquele João não. Aqui é um novo João. E o novo João não ama a maldade. O novo João trabalha e conquista o que é necessário com o suor do seu rosto. O novo João jamais admitiria praticar um assalto. Eu sinto muito informar vocês, se vocês gostavam do velho João, o velho João morreu. Ele não está mais aqui. Meus irmãos, assim acontece com todo crente. O encontro com Cristo, meus irmãos, não é uma entrada na lei de crente ou uma adesão a um novo estilo de culto. É uma mudança radical de vida. Versículo 4, Cristo é a nossa vida. Quando Ele se manifestar, nós também manifestaremos com Ele em glória. E aqui, meus irmãos, nós podemos falar daquele velho drama da vida cristã, o já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda não estamos no céu. De algum modo, meus irmãos, nós podemos dizer que nós nos manifestamos com Cristo quando Ele passa a habitar em nós, quando Ele se manifesta a nós na conversão, e o Espírito dEle nos cela. Então nós somos com Ele também unidos. Mas nós podemos falar da vinda do Senhor Jesus, e quando Ele se manifestar finalmente diante de todo olho, então nós com Ele em glória estaremos eternamente. Nós ressuscitamos com Cristo para essa nova vida, por isso não faz mais sentido em algum lugar, em algum instante, em alguma atitude, nos afastarmos de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, por isso andamos em Cristo e andamos no Espírito. O apóstolo Paulo continua falando da união com Cristo quando diz: olha, já que buscamos as coisas do alto, é natural que abandonemos as coisas de baixo, as coisas desse mundo. Então no versículo 5 Paulo diz: matem a natureza terrena. É o apóstolo Paulo dizendo: vocês têm autoridade no nome de Jesus para repreender as inclinações da carne, para matarem. E aqui a palavra de Deus diz: Deus capacita, mas a decisão precisa ser de vocês. Prostituição, e Paulo sabia como os cristãos antigos eram tentados por uma cultura que minimizava a prostituição. Meus irmãos, Paulo em uma outra carta tem que dizer: quando vocês se unem a uma prostituta, vocês são uma só carne com ela, porque não havia ideia de que unindo-se com uma prostituta, você estava adulterando. A ideia era, grosso modo, de que você estava pagando por um serviço. E aquele serviço executado, pago, você não tinha mais compromisso com aquela prostituta. A palavra de Deus diz: não. Vocês se tornam uma só carne com a prostituta. Vocês que agora são do alto, se um dia vocês praticaram, deixem de praticar. Toda impureza, não apenas o adultério, paixão lasciva, desejo maligno, tudo aquilo que é paixão dessa vida e que te domina, e a avareza, que é a idolatria. Porque aqui a palavra de Deus diz que avareza é sinônimo de idolatria. Avareza é ganância. Avareza, irmãos, é uma entrega a um desejo incontido. É o desejo de possuir algo sem medida, sem controle. A idolatria coloca, por exemplo, um ídolo acima de Deus ou no lugar de Deus. O que é que a avareza faz? Você deseja ter tanto e ter muito daquilo, que aquilo rouba o lugar que é de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a avareza é como a idolatria, porque o avarento, aquele que cobiça muitas coisas, e aquilo que é do outro inclusive, ele começa a viver em torno daquele desejo, em torno daquele alvo carnal, e isso acaba ocupando o lugar de um ídolo, porque passa a mover o seu coração e passa a ser o centro da sua vida. Então a avareza é comparada à idolatria, porque ambas produzem o mesmo fruto. Paulo então diz: abandonem tudo que provoca a ira de Deus, porque Deus está irado contra o pecado. E o que é a ira de Deus?
é a justa reprovação de Deus ao pecado. A ira de Deus não é raiva. A ira de Deus, meus irmãos, não é aquele rancor ou aquele ódio que é próprio dos seres humanos. A ira de Deus é uma justa, porque é na medida certa, reprovação ao nosso pecado. Deus é santo, e quando Ele vê o pecado, Ele reprova, porque Ele é santo, e é justo que um Deus santo reprove o pecado. Então Paulo diz, abandonem as coisas de baixo, lembrem, vocês estão unidos a Cristo. Não é possível que luz e trevas andem juntos. Não é possível que vocês alimentem a carne e o espírito. Não é possível que vocês agradem a Deus e a esse mundo. Se vocês estão unidos a Cristo, busquem o que é do alto e abandonem o que é de baixo. Aquilo que vocês um dia renunciaram na conversão a Cristo, pelo arrependimento. Se não houvesse essa renúncia, vocês não teriam sido unidos a Cristo. Então, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz, nessas coisas vocês andaram em outro tempo. Vocês não eram unidos a Cristo. Na conversão, vocês se despiram de tudo isso, inclusive das ofensas aos irmãos, e vocês se vestiram com uma nova investidura. Vejam, irmãos, no versículo 8, quando Paulo, depois de ter falado daqueles pecados que são cometidos no interior do homem, ele fala dos pecados em relação ao próximo. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Versículo 9, mentira. Paulo diz, busquem agora o que é do alto, vistam-se de novo, com uma nova roupa. E aqui Paulo sabe, meus irmãos, que muitos grupos judaicos praticavam batismo. Isso vai nos espantar um pouco, mas era uma prática comum, um batismo em que a pessoa estava completamente nua. E qual era a ideia simbólica? Você tirava a sua roupa. Há comentaristas que dizem que João Batista possivelmente praticava esse tipo de batismo. Era uma mensagem viva. A pessoa tirava uma roupa e nua entrava na água, era batizada, e quando ela saía, ela vestia uma nova roupa. Então Paulo, tendo em mente essa prática que os judeus conheciam, de um batismo que era considerado um batismo de purificação, o batismo de alguém que estava mudando de vida, então por isso ele mudava de roupa. Então Paulo diz, vocês não precisam fazer isso, vocês precisam lembrar que agora em Cristo, vocês se despojaram, vocês se despiram do velho homem. Sabe aquela velha roupa da prostituição, da impureza, da mentira, da lascívia, da cólera, da inveja? Vocês tiraram essa roupa, Cristo lavou vocês, e então vocês passaram agora a vestir uma nova roupa. E essa nova roupa é do novo homem, versículo 10, que se refaz para o pleno conhecimento, agora segundo a imagem daquele que o criou, segundo Cristo. Vejam o interessante versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. 1 Coríntios 15, 45, a palavra do Senhor nos diz o seguinte. O primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão foi aquele que recebeu fôlego de vida. Ele recebeu um corpo mortal, que veio a ser mortal. O último Adão, que é Cristo, isso é uma figura de Cristo, ele não recebeu vida, é ele quem dá vida. Ele é um espírito vivificante. Adão recebeu e não soube andar naquilo que recebeu, mas Cristo não. Cristo é quem dá vida, e é quem dá vida espiritual. Então vocês não devem mais viver à sombra do primeiro Adão, porque em Adão nós pecamos. Vocês devem viver na presença do segundo Adão, que é Cristo, e em Cristo não faltará nada para que vocês sejam tudo. Não faltará vida em Cristo, para que vocês tenham aquela vida que Deus espera que vocês tenham. Vistam-se de novo, e a imagem, como eu disse, é radical. Joguem fora a velha roupa, e agora vistam-se de Cristo.
Vocês não mais terão a indumentária do primeiro Adão, mas agora a indumentária do segundo Adão. Vestir-se com as roupas da santidade. E finalmente Paulo diz: devemos buscar o que está no alto e abandonar o que é daqui de baixo, para que andemos unidos a Cristo. Cristo deve ser sempre o nosso alvo, o novo alvo. Vejam, irmãos, quando em Colossenses 3:10, Paulo diz com clareza: vocês devem viver segundo a imagem daquele que o criou. O alvo é Ele. O que isso significa? Que em Cristo nós alcançamos novamente novo procedimento e temos nele novos valores. Filipenses capítulo 1, versículo 21. O mesmo apóstolo Paulo aqui nos diz assim. Filipenses 1, 21. Eu vou compartilhar esse texto com todos para relembrarmos. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha mente está de tal modo influenciada por Cristo, que se eu precisar morrer, porque eu não negarei a Cristo, isso para mim é lucro. Mas a minha mente não mais se adequa à velha vida sem Cristo. Novo procedimento, meus irmãos. Segundo aos Coríntios 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, poderíamos até dizer, para aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Os irmãos percebem que Paulo não está falando de eventos. Se alguém está em Cristo, é preciso ter o dia de Cristo. Se alguém está em Cristo, é preciso levar uma oferenda para Cristo. Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, alguma coisa de completa aconteceu. Ele é uma nova criatura. Tudo que é velho passou, eis que tudo se fez novo em Cristo. É por isso que no versículo 11, o apóstolo Paulo diz: Cristo é tudo em todos. Se Cristo não é tudo em sua vida, então nada Ele é em sua vida. Irmãos, precisamos lembrar do que a palavra de Deus diz. Se existe algo em sua vida que não pertence a Cristo, nada da sua vida pertence a Cristo. Ou tudo que há em você pertence a Cristo, ou nada que há em você pertence a Cristo. Porque Cristo se propõe a ser Senhor. Ele não se propõe a ser um auxiliar. Não se propõe a ser um parceiro seu de aventuras, não. É Senhor. Ele é Salvador e Senhor. Então nosso alvo deve ser Cristo. De tal modo que devemos dizer como o Senhor Jesus Cristo nos ensina em Mateus 5, versículos 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo assim: se você é viciado em mexerico, em fofoca, e você é maledicente, é melhor você cortar a sua língua do que continuar pecando. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus, como sempre fazia, utiliza-se de figuras de linguagens muito claras. Então o que Jesus está dizendo é: se você sabe que indo para aquela esquina, lá estão parceiros de fofoca, então você não vai mais naquela esquina. Se você sabe que naquele antigo bar, em que você ouvia música obscena, e você se entregava aos vícios do cigarro, da bebida, estão as velhas pessoas que sempre te chamam para isso, então você não vai mais passar por aquela rua, você vai andar por outra rua. Porque em Cristo, irmãos, nós temos a prioridade do viver. Nós estamos falando de conversão, nós estamos falando de nova vida, irmãos. Deveríamos abominar qualquer ideia que queira substituir conversão. No Brasil, porque nós já somos antigos, os evangélicos não são mais uma novidade. Na verdade, são até
muito bem aceitos em sociedade na maior parte do país. Meus irmãos, já existe aquela coisa de alguém dizer, eu vou muito lá naquela igreja. Ir muito lá naquela igreja não é o mesmo que ter tido a experiência de arrependimento e fé em Jesus Cristo, que produz um novo nascimento. Não é a mesma coisa. Não existe um conceito para substituir conversão. Nós vemos muita adesão, muita gente dizendo eu sou evangélico, mas não há conversão. Meus irmãos, se houvesse conversão em todos que se dizem evangélicos no Brasil, o Brasil seria um país muito diferente daquilo que é hoje. Eu me envergonho quando nós ouvimos falar que há 35 milhões de evangélicos no Brasil, 40 milhões, há quem diga de algo em torno de 20 a 25% da população, e eu me pergunto, mas ainda não deu com esse grupão para ter tanta mudança? Pelo contrário, irmãos. Nós olhamos para muitos que se identificam como evangélicos, principalmente na mídia, e nós nos envergonhamos, agem como incrédulos, não inspiram nenhuma espécie de sedução a quem está de fato buscando Cristo. Veja o que diz Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, presciência de Deus, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o destino que Deus tem para os seus filhos? Eles serem como Cristo é. Cristo é o modelo. Cristo é o primeiro de muitos que virão. Não é que você será Deus, mas é que você será a imitação plena de Jesus Cristo. O viver é Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estamos neste mundo, mas olhamos para o céu, de onde Cristo um dia virá para nos buscar aqueles que estão unidos a Ele mesmo por laços eternos e inquebráveis. Eu quero finalizar com 1 de João, capítulo 3, versículos 1 a 3, que nos dizem assim. 1 de João 3, 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Meus irmãos, me permitam interromper a leitura. A palavra de Deus diz assim: nós somos filhos de Deus porque Ele nos amou e nos salvou. É por essa razão que o mundo vai nos odiar, porque nós seremos tão grande propriedade dEle, que o mundo que odeia a Deus nos odiará. Meus irmãos, fiquem em paz, a recompensa virá. Quando Ele vier, então seremos para sempre um povo unido ao Senhor, sem o pecado. E então vem o versículo 3, irmãos, um dos mais lindos versículos da palavra de Deus, a meu ver. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Você tem a esperança de que Jesus vai voltar? De que o Senhor que é puro virá te buscar? Quem tem essa esperança se purifica e se prepara. Toda vez que um crente renuncia ao mundo, como cantamos aqui nessa noite, e com a sua vida demonstra que ama ao Senhor, ele está dizendo: eu creio que Jesus vai voltar. Eu estou vivendo em santidade, porque Ele virá buscar o seu povo que é santo, a sua igreja. Que Deus nos ajude, irmãos, a vibrar sempre com essa certeza final do estudo de hoje. Cristo é tudo em todos. Vivamos sempre unidos a Ele.